Olá, queridos, a graça e a paz. Meu nome é João Henrique, eu tenho 34 anos, sou pai de 4 filhos. O quarto filho está a caminho aí, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha esposa é gestante de 6 meses e sou nascido em Suzano e criado aqui em Osasco. Hoje é dia 23 de junho de 2020, aniversário da nossa caçulinha até então, a Eleonor. Bênção, e eu quero compartilhar com você parte do meu testemunho. Em dia 23 de junho de 2016, eu estava dentro do hospital. Eu fui internado no dia 26 de maio e eu fiquei 30 dias praticamente dentro do hospital. Foram 8 dias de UTI mais 22 de recuperação num quarto. Fui internado no Sino Brasileiro, aqui em Osasco, com bradicardia 26. O meu estômago tinha subido para o tórax, deu um volvo gástrico e os médicos estimaram que mais ou menos uns 4 meses que ele já estava no meu tórax. Só que neste dia que eu dei entrada lá, eu tinha um batimento a cada 4 segundos. O meu estômago, pela necrose, já tinha infeccionado o pulmão esquerdo, estava pressionando o esôfago e nesse dia ele deslocou o coração de lugar. Então eu dei entrada praticamente morto. Me colocaram na UTI, administraram os remédios ali para poder me manter vivo. E no dia seguinte eu fui levado para a sala de cirurgia, mais ou menos meio-dia. E uma das pessoas que estavam nessa sala de cirurgia é o pastor Fernando Trindade, da Casa Firme, igreja qual eu sou filho. E ele acompanhou de perto, no caso, porque não existe coincidência, existe cristocidência. Deus sempre coloca um anjo dele no lugar certo. E ele estava lá. E ele conta que 4 médicos passaram e eles optaram por não fazer a cirurgia, era muito risco. E o quinto cirurgião, o Dr. Daltro, um especialista gastro, ele olhou o meu caso e ele fez a minha cirurgia. Removeu 80% do meu estômago e deixou 20% mesmo que ainda necrosado. E meu estômago está aqui, pela graça de Deus. Eu lembro que o Dr. Zanoni entrou depois de uns dias no meu quarto e ele falou assim: meu, você é um caso que é um milagre. Porque o seu estômago estava necrosado e nós deixamos 20%. E o seu estômago, se ele não responder, nós vamos te abrir de novo e vamos ligar o seu intestino com o esôfago, você vai ficar sem estômago. E caberia só o milagre, porque tudo que poderia ser feito de procedimento médico foi feito. Então, meu estômago está aqui por um milagre do Senhor, porque o estômago não é um órgão que regenera, mas ele está funcionando perfeitamente pela graça do nosso Senhor. Quando fui em agosto, eu fiquei com uma prótese, eu saí do hospital com uma prótese no estômago. Quando foi em agosto, eu retirei essa prótese. E depois, em fevereiro de 2017, eu tive outra internação, porque eu tive uma brida. A brida é uma alcinha que forma no intestino, um nozinho, e ele obstruiu. Tratamento clínico, 6 dias de internação, resolveu o problema, jejum absoluto e não precisei fazer cirurgia. Quando foi em junho de 2017, um ano depois da primeira cirurgia, eu tive mais 3 bridas. Então foram 3 nozinhos no intestino. E esses nozinhos não saíram com o jejum absoluto, optaram pela laparoscopia, só que eu já não estava mais no hospital particular, no Sino Brasileiro. Eu estava no Antônio Giglio, aqui no centro de Osasco, e fizeram a minha cirurgia, desobstruíram o meu intestino, não precisou de uma bolsa de colostomia, nem cortar nenhuma parte dele, pela glória de Deus, para louvor do nome do Senhor. Então, foi um milagre mesmo ali, eu não precisar de ficar com uma bolsa de colostomia. E eu fiquei 10 dias no hospital, internei no dia 18 e fiquei até o dia 28. E exatamente nesse mesmo período, dia 23 de junho de 2017, eu estava dentro do hospital novamente. E saí do hospital, me recuperei, e nisso eu já estava com algumas dificuldades financeiras, tivemos algumas perdas financeiras graves por conta da saúde,
mas sempre sendo sustentado por Deus. Em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Eu lembro que na primeira vez que eu tive a visita do meu primeiro pastor, que foi um pastor Fernando também, que era da videira, de onde eu me converti. Ele me visitou no quarto do hospital do Sino Brasileiro, então eu estava num apartamento muito bom, tinha a minha acompanhante o tempo todo ali, a minha esposa, um quarto com televisão, frigobar, uma vista muito boa, um conforto, um quarto de hotel praticamente. E ele orou por mim e me visitou ali naquele ambiente, então ele viu que era um ambiente bom. E um ano depois ele me visitou no Antônio Giglio, e eu estava numa estrutura bem menor, bem mais simples. E eu peguei e falei para ele, pastor Fernando, não precisa de preocupar comigo não, porque eu estou bem. Sabe, o senhor foi me visitar a primeira vez, o senhor viu que aquilo era um quarto de hotel, agora a estrutura aqui é menor, mas fiquei no melhor leito de UTI que tinha aqui nesse hospital. Muito bem cuidados, profissionais excelentes, medicamento não faltou, apesar dessa estrutura ser menor aqui, ser mais simples, eu estou bem cuidado, porque o Senhor me ensina a viver no muito e me ensina a viver com pouco. Então tem coisas que a gente vai passar que são processos nas nossas vidas. Eu quero estar te contando isso porque quando foi dia 23 de junho de 2018 eu estava no hospital novamente. Mas dessa vez eu não estava lutando pela vida, eu estava recebendo a vida. Eu estava recebendo a nossa filha Eleonora ali. Porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele tem propósito nas coisas. Ele sela as coisas que acontecem na nossa vida para que a gente nunca esqueça. E, sabe, a Eleonor foi algo para selar ali. E hoje nós estávamos comemorando o aniversário dela e eu estava lembrando exatamente disso. O Senhor estava falando comigo já a respeito de gravar um vídeo um tempo. E eu vi essa onda. Hoje existem muitos youtubers, muitas pessoas gravando vídeos. E o meu intuito não é aparecer, mas é testemunhar, edificar a sua fé. O que o Senhor tem feito na nossa vida são coisas maravilhosas. Eu teria tantas coisas para te contar aqui, mas às vezes o vídeo acabaria ficando muito longo. Eu quero ser bem objetivo contigo aqui. Sabe, em 2016 eu recebi uma palavra de conhecimento. Eu fui criado até meus 15 anos na igreja presbiteriana. Com 15 anos eu me afastei e eu fui praticar o espiritismo com 19 anos e que eu fiz até os 29 anos. Só que num momento de muita dificuldade que eu tive, eu olhei para o céu e falei, tua palavra diz que se clamares por ti, tu responde. Então eu estou clamando agora. Lá onde eu vou tem mãe de santo, tem caboclo, tem orixá, tem herê. Lá ensina a fazer bem pro próximo, ensina a praticar boas obras. Compra marmitex, me diga que está com fome. Paga uma conta de luz pro seu vizinho que está passando dificuldade. Tudo que você fizer de bom, volta de bom. Se você fizer de mal, volta de mal. É a lei do retorno. Isso é ensinamento no Espiritismo. E de repente eu olhava para a igreja, eu via pastores pregando só prosperidade, pedindo dinheiro, a irmã falando que tinha que ter cabelo comprido, saia comprida, mas a língua maior que os dois, a igreja pregando uma coisa e vivendo outra. E eu olhava para aquilo e ficava em conflito. E eu olhei para o céu, falei, tua palavra diz que se clamares por ti, tu responde. E se o Senhor falar para mim que eu estou errado, eu volto para a igreja amanhã. E falei algumas outras coisas mais íntimas com o Senhor naquele dia, chorando, me entregando. E não contei nada para ninguém. Fui para minha casa e não contei nada para minha esposa Thaís a respeito disso. Quando passou-se uns dias, poucos dias depois, ela me chamou para ir numa reunião de trabalho dela. E eu não tinha nada que estar nessa reunião, mas ela não sabia chegar porque ela tinha que sair daqui do Alphaville para ir até o Jardim Liviero. Ela trabalhava no Alphaville e tinha que ir ao Jardim Liviero, que era na Anchieta, em São Paulo. E eu falei assim, não posso ir. Falei, não, mas eu preciso de ajuda, eu não sei chegar lá. E nessa época o GPS não era tão acessível assim, em 2015. Parece que não, mas tecnologia recente. Não era tão acessível assim. E eu falei assim, bom, tá bom, vou lá com você. E fui com ela e tal. E quando eu cheguei lá era uma igreja. Igreja Evangélica Apostólica Missão Urgente. Essa igreja é da apóstola Creuza. E essa pastora nos atendeu nesse dia.
E ela tinha uma reunião com a Thaís, mas ela só ficava olhando para mim o tempo todo. E ela começou a fazer a negociação delas ali, e de repente ela olhou para mim e ela falou assim, ela já estava olhando para mim, ela só mudou a conversa, ela falou assim, eu era mãe de santo aqui nessa região e não entendia quando Deus me chamou para a obra dele. Porque eu olhava para a igreja fazendo uma coisa que não condizia com aquilo que eles pregavam, e no Espiritismo ensinando outra, praticamente os mesmos conflitos que eu tinha. E ela falou assim, digo mais, você clamou por Deus. E ela começou a falar tudo que eu tinha falado com Deus. Ela me entregou aquela palavra por completo. E ela falou assim, digo mais, você vai ser pastor. Eu falei assim, uau, como assim? Sabe, ali naquele momento eu recebi uma palavra de conhecimento, assim como Felipe e Natanael, sabe? Natanael, quando Felipe chamou Natanael e ele chegou até Jesus, aí Jesus falou assim, ó, você estava debaixo da figueira, eu já te vi. E Natanael creu naquilo, sabe, ele recebeu aquela palavra, como que ele podia saber que eu estava debaixo da figueira? Ele foi impactado por Jesus naquele momento, eu recebi o mesmo impacto. E de repente aquela mulher falando tudo que eu precisava ouvir, eu sei que a reunião de trabalho acabou ali, minha esposa não fechou nenhum negócio com ela, ela orou e nos despediu. E eu saí de lá, como que eu posso ser um pastor se eu sou fumante, beberrão, adúltero, uso brinco na orelha, tenho cabelo comprido, um anel em cada dedo, eu tenho um estilo que não tem nada a ver com o estilo de crente, porque quando você é do mundo, você tem um padrão, você olha um padrão ali, você olha, crente é um cara de terno, gravata, com uma Bíblia debaixo do braço. Isso mudou ao longo dos anos, mas era o padrão que eu tinha de uma igreja tradicional, qual eu fui criado no período da minha vida, que foi a presbiteriana. Então, olhei para mim e falei assim, como que eu posso ser um pastor? E sabe, eu fiquei impactado naquele dia. E nesse mesmo dia eu fui até a minha mãe. Ela tinha um estabelecimento pequenininho aqui no Minho Júnior, em Osasco. E eu fui lá, falei, mãe, eu preciso falar com a senhora. Ela falou, eu preciso falar com você. Eu sonhei com você essa noite. Eu falei, a senhora sonhou comigo? Eu falei, eu sonhei com você. Eu sonhei que você estava com o cabelo solto de bermuda. Você estava com o microfone na mão, você caminhava de um lado para o outro, num púlpito de madeira. E você estava pregando evangelho, você era pastor. Eu peguei e falei assim, uau, como que a senhora poderia saber disso? E, sabe, ali fechou o que o senhor tinha para mim. Isso foi em fevereiro de 2015. Eu passei alguns meses procurando uma igreja, voltei na presbiteriana, fui em algumas outras igrejas, até que me convidaram para ir no encontro com Deus no Ministério Videira. E nesse encontro com Deus, eu estava muito duro, muito fechado, mas no primeiro dia do encontro, que foi um sábado o dia todo, começou na sexta, finalzinho da noite, e no sábado o dia todo. Nesse dia o Senhor me libertou de 17 anos de cigarro. E eu parei de fumar naquele dia e parece que eu nunca fumei na minha vida, porque eu não tive abstinência, eu não tive dor de cabeça, eu não tive nenhuma daquelas não é sequelas, aqueles sintomas que tem de quem para de fumar, sabe? E as pessoas ficam naquela ansiedade, eu não tive nada disso. Eu simplesmente fumava um dia, no outro dia eu não fumava mais. 8 dias depois deixei de beber. Alguns dias depois já tinha tirado brinco, anel e tal, e comecei a ter mudança. Não que o brinco e anel vai mudar alguma coisa, o Senhor não olha para a aparência, mas Ele olha o coração. Mas eu comecei a ter mudanças, tanto de estilo, de vida, e o Senhor foi tratando meu caráter, e o Senhor foi selando as palavras dele dentro de mim. E com o passar do tempo, fui amadurecendo. E esses processos que eu passei cirúrgicos, o Senhor usou para me amadurecer mais rápido. Porque quando você passa na crise, você só tem um lugar para você olhar, que é para Cristo. E quando você olha para Ele, você sabe que você tem uma mão forte ali que vai te socorrer, que vai te ajudar. Sabe, a palavra diz que ainda que você ande, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Sabe, Salmo 23, 4. E isso eu vivi na prática.
Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Meu irmão, você tem propósito, eu tenho propósito, Deus tem um propósito para todo mundo, você não está nessa terra aqui à toa. E o Senhor, Ele está de braços abertos querendo te responder, querendo receber de volta, sabe? Em Tiago 1, versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E quando nós vamos para Romanos 8:5, ele diz assim: 8:5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Sabe, com essas cirurgias que eu tive grandes perdas financeiras. Em 2018 eu tive que morar dentro da comunidade, ou favela, chame como quiser, mas dentro da comunidade. Então eu tive que sair de uma situação financeira muito ruim que eu estava, já devendo alguns aluguéis, e ir para dentro da comunidade. E a gente teve que desfazer de muita coisa, porque o espaço era menor e tal. E isso foi em janeiro de 2018. A gente ainda estava para receber a nossa filha Leonor. E nós fomos. Foi a porta que o Senhor abriu para a gente. E nós aprendemos a viver ali. E nós passamos muito bem, um lugar muito tranquilo. Nossa casa nem parecia que a gente estava dentro da comunidade, porque a gente entrava ali, era uma tranquilidade, uma paz. E o Senhor cuidou da gente nos mínimos detalhes. E quando foi em 2000 isso foi 2018, agora em 2020, o Senhor nos deu uma direção e nós saímos da comunidade. Mas nós, em nenhum momento, nós nos abalamos por estar ali. Eu lembro que no ano passado eu tive umas experiências muito bacanas com Deus ali na Casa Firme. Eu lembro que em 2019 teve um culto de pastores que veio o apóstolo Luiz Hermínio para poder pregar no culto de pastores, que é promovido pela Copeb de Barueri. E o Luiz Hermínio, ele pregou e ele falou a respeito de crisalidar, a respeito que uma borboleta, uma lagarta, ela não ora para virar borboleta, ela vai virar borboleta. Mas para virar borboleta, ela passa num casulo. E nesse dia ele explicou esse processo, falando que a borboleta passa no casulo, ela entra naquele casulo ali que significa crisálise, passar por uma crise, passar por crise, e depois ela se transforma na borboleta. Que aquele processo não pode ser abortado, ele tem que passar naquele processo. E eu lembro que nesse dia, ele explicando como que aquilo funcionava, ele falou assim: meu irmão, você quer amadurecer? Você não ora por uma bênção, você ora por uma crise. Que você só verá a glória de Deus se você tiver uma vida de superação. Sabe, e no meados de 2019 a gente já estava bem, já estava conseguindo se recuperar, eu tinha voltado a trabalhar. Nós estávamos, sabe, tendo uma renda financeira novamente, e a gente já estava rompendo aquela crise financeira. E eu lembro que nesse dia eu falei: Senhor, eu preciso de uma crise. Me manda uma crise, porque eu preciso amadurecer mais. Sabe, eu brinco que o Senhor já tinha me enrolado num jornal, e como se fosse um abacate colocado no forno. Era assim que minha avó amadurecia abacate quando era criança. E colocado num forno para amadurecer mais rápido. E nesse dia eu orei por uma crise. Eu só não tinha contado isso para minha esposa, né? Depois a gente conversando, eu acabei falando só naquele dia daquele culto lá, eu orei por uma crise. Mas por que eu tô te falando isso? Porque no começo desse ano mesmo, 2020, eu lembro que eu sentei no sofá. Eu falei: Senhor, quando que essa crise vai passar? E eu lembro que eu olhei assim no canto da parede e tinha uma borboleta dessas de papel, cartonada assim, grudada na parede. E olhei para aquela borboleta lá e o Senhor falou comigo: você orou por uma crise. Eu falei: é verdade, eu orei por uma crise. E eu comecei a declarar ali que o Senhor,
a gente vai romper essa crise, as coisas vão mudar, sabe? E realmente aconteceram algumas coisas que assim, o Senhor entrou com providência, mão forte, e Ele tem mudado, e Ele muda a nossa história todos os dias. O Senhor é um Deus de provisão. Quando o povo estava no deserto, eles não foram desamparados. O Senhor cuidou de tudo para eles nos mínimos detalhes. O que aconteceu foi que eles, boa parte foi ingrata, mas o Senhor cuidou deles e o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Meu irmão, isso é uma parte, eu poderia falar tantos outros testemunhos, porque o Senhor é um Deus de detalhes. Ele opera nos detalhes, ele não é só de milagres. Mas assim, não busque Deus por aquilo que Ele faz. Busque a Deus pelo que Ele é. Porque quem busca Deus pelo que Ele faz, tem o que Ele faz. Mas quem busca Deus pelo que Ele é, não vai perder o que Ele é e ainda vai ter o que Ele faz. Meu irmão, eu quero com esse testemunho edificar a sua fé. Eu tentei ser o mais breve possível, poderia falar muitas coisas, entender muito, mas esse não é o objetivo. Eu quero ser simples para que você tenha a paciência de assistir 20, 22 minutos de uma palavra, de um testemunho. Mas eu oro para que o Espírito Santo toque dentro de você. Se você está perdido, se você está afastado, se você desviou, se você andou por um caminho errado, olhe para o céu, clama. Porque naquele dia que eu clamei, eu não sabia qual era a referência. Eu não conhecia a Bíblia nessa profundidade. Mas depois eu descobri a referência, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e te mostrarei coisas grandiosas e ocultas que não sabes. Meu irmão, olha para o céu, clama a Ele, Ele vai te ajudar. Passe pelo seu processo, passe pela sua crise, porque uma vida de superação vai te fazer ver, enxergar a glória e conhecer a glória de Deus. Então, meu irmão, tenha fé, creia, não olha para essa quarentena, essa pandemia, isso vai passar. Olha para Cristo, olha os fitos em Jesus, que você vai vencer. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe e guarde a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.